Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Uma das estilos musicais que eu gosto, que são pouquíssimos, né? Vocês sabem que eu sou praticamente o ultra-ortodoxo da música, que eu só gosto de rock, que eu sou dentro do rock, eu só gosto do heavy metal, do hard rock e do rock erudito, né? E assim mesmo, pouquíssimas bandas. Além disso, eu gosto basicamente de mais dois estilos. Dois estilos eu gosto. É a música clássica, a música erudita, né? A famosa música erudita. E também as trilhas sonoras. Trilhas sonoras que eu costumo brincar que o meu berço musical foram as trilhas sonoras. Eu comecei a gostar muito de trilhas sonoras. Quer dizer, eu não sei, acho que talvez tenha sido a música erudita. A música erudita levou a trilha sonora levou ao rock erudito. É um círculo aí. Muito bem. E eu já gravei um vídeo, bem longo inclusive, falando de algumas trilhas sonoras originais que eu gosto muitíssimo, porque são trilhas sonoras originais que funcionam independente do filme, que é um grande desafio, né? Porque a trilha sonora original, ela normalmente é uma trilha sonora orquestrada, é uma trilha sonora exclusivamente instrumental, que já reduz o público, né? Que vai gostar. E ela é sinfônica, né? Normalmente é sinfônica e tal, também reduz o público apreciador. Mas, então, até por isso é que eu selecionei algumas, não sei quantas foram, tá, gente? Mas foram algumas muitas, umas 30, por aí. Que eu selecionei porque são trilhas sonoras tão excepcionais que elas podem ser ouvidas como você ouve uma sinfonia do Beethoven, do Bach, de quem você preferir, né? Hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma seleçãozinha de trilhas sonoras que não são exatamente trilhas sonoras originais no sentido de serem sinfônicas. Elas até são originais, muitas aqui são originais, mas porque foram originais no sentido que foram compostas para o filme. Não foram aproveitamentos de músicas conhecidas, famosas, para um filme, tá? Aqui nós temos esses dois gêneros. Temos a música que foi composta para o filme, mas não é sinfônica, não tem uma orquestra sinfônica gravando, né? E também aquelas que foram coleção de músicas famosas para dentro de um filme. Essas, de certa forma, são mais fáceis de você apreciar sem o filme, principalmente as que são uma coletânea de músicas famosas, né? Aí fica bem fácil, porque as músicas já existiam antes do filme, né? Elas foram aproveitadas para o filme e funcionaram muito bem dentro do filme, né? A primeira composição original que eu vou trazer aqui para vocês é um filme que é um dos meus filmes favoritos na vida, eu já falei desse filme 200 vezes, é o famoso Blade Runner. Blade Runner, além de ter todos os elogios possíveis e imagináveis para um filme, né? A história, o enredo, o desenvolvimento, a narrativa, os atores, os efeitos especiais, a fotografia, sei lá, gente. Ainda tem o fato trilha sonora, porque eu costumo sempre dizer a mesma coisa. Os grandes filmes, eles não pertencem a um universo só. Não é só... como é que você vai rotular Blade Runner? É ficção científica. É ficção científica. Não é ficção científica, né, gente? A ficção científica até existe lá num pano de fundo tal, mas você pode classificar como um policial no ar, como uma aventura, como um filme de ação. Tem drama, o drama dos replicantes, tem um monte de coisa. E tem também uma trilha sonora excepcional composta pelo grego Vangelis, né? Que ficou muito famoso lá nos anos 80, inclusive por causa da trilha sonora espetacular de Blade Runner, e é uma trilha sonora que funciona absolutamente independente do filme. Absolutamente independente. Funcionou na época. Na época, a trilha sonora de Blade Runner fez mais sucesso na época, do que o filme. Ela fez um sucesso automático. A música, o tema de amor aqui, como a gente chama, né? O Love Theme de Blade Runner começou a ser usado até em casamento, em ocasiões sociais. Foi uma loucura isso aqui, tá? E o curioso também sobre essa trilha sonora é que a primeira que saiu foi essa aqui, ó. Tá? Isso aqui é a capa do LP que saiu lá em 81, 82, por aí, quando mais ou menos o lançamento do filme. E tem as melodias do Vangelis, só que executadas por orquestra.
É uma curiosidade bem interessante. Isso aqui não é a trilha sonora original de Blade Runner. Não é. Isso aqui são as músicas que tem no filme, que saíram na época numa gravação feita por uma orquestra sinfônica. Tá? E, de certa forma, para quem era um apaixonado por trilha sonora já nessa época, que é o meu caso, ficou um pouco frustrado. Porque não era o que eu ouvia no filme. Não é. Não é o que você ouve no filme, não é isso aqui. Não é. O que você ouve no filme é isso aqui. Isso saiu muitos anos depois, uns 10 anos depois, mais ou menos, saiu Blade Runner Vangelis. Aqui foi gravado pela New American Orchestra. The New American Orchestra gravou os principais temas de Blade Runner e lançou esse LP aqui, tá? E, posteriormente, então, pegaram as trilhas sonoras originais, os tapes, as pistas de som que foram usados no filme. O Vangelis fez o trabalho dele completo, pegou tudo aquilo ali e fez as composições do Blade Runner, aqui executadas pelo autor, que era um multitecladista, né? Na época, multitecladistas faziam muito sucesso ainda, né? Faziam muito sucesso ainda. O meu favorito é o Rick Wakeman, vocês estão cansados de saber disso. Mas o Vangelis também, um grande tecladista e um grande compositor, e aqui ele executa a obra original como ela está no filme nessa edição aqui, tá? Essa aqui é um pouco mais difícil de achar. Eu acho que no streaming você encontra, mas tem que tomar cuidado na hora de ouvir para ver se você não está ouvindo essa versão mais antiga aqui, mais famosa até. Para muita gente, essa aqui já acabou se tornando a versão real do filme, mas não é. É essa daqui. Muito bem, vamos adiante. Agora eu vou para uma trilha sonora que é uma coletânea de músicas, tá? E tem algumas músicas que foram compostas para o filme, tá? Eu estou falando de Cat People, A Marca da Pantera, de 1982. Um filme absolutamente sensacional, que tem elementos de terror, né? Como sempre, eu sempre falo isso. Depois eu vou gravar um vídeo falando para vocês sobre se existe mesmo filme de terror. Depois a gente vai conversar sobre isso aí. Fica no canal, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para você saber quando tem novidade. Bom, A Marca da Pantera tem, logicamente, música do David Bowie, a música de abertura, a música mais importante do filme, que é Eyes of Fire. Eyes of Fire, que é o... Não, desculpa, é Eyes of Fire, desculpa, gente. Putting Out Fire, que é do David Bowie, tá? E outra coisa, que é uma curiosidade muito interessante aqui, que o maestro por trás desse álbum aqui é o Giorgio Moroder, que é um gênio do lado dos anos 80, 70, anos 80. Giorgio Moroder era um grande produtor musical, que onde ele botava o dedo, a coisa virava ouro. Era. Tanto é que foi o Giorgio Moroder o grande culpado, o grande responsável pelo sucesso enorme daquela fase incrível do Michael Jackson. Aquela melhor fase do Michael Jackson, Thriller, aquela coisa toda, foi quem estava por trás, Giorgio Moroder, tá? Um grande maestro, mais genial e tal. Eu costumo dizer que tem dois caras, mais ou menos, dessa época que, né, faziam muito bem feito quase tudo. Um deles é o Giorgio Moroder, o outro é o Alan Parsons. Alan Parsons também, né? O cara tinha um poder enorme. E aqui, então, tem uma coletânea de músicas, como é o caso de Cat People, né? Putting Out Fire, uma música Putting Out Fire do David Bowie, que acabou ficando mais conhecido como Cat People, por causa do filme, né? E aí tem uma série de outros temas que foram compostos pelo Giorgio Moroder, pelo próprio maestro, para esse filme. Então é um filme com algumas músicas absolutamente sensacionais. A primeira música é uma música coletada, né? Quer dizer, foi uma música praticamente encomendada, né, gente? Porque, na verdade, o David Bowie compôs essa música pensando no filme. E a música é ótima, né? Muito legal. É pop, tá? Mas é boa, é um pop rock, né? Com uma pegada mais densa, mais pesada, tal. Muito boa. Bom, depois outra coletânea, aliás, essa tem mais de um volume, que é um filme musical,
É um filme musical que foi criado, é uma coisa genial, de outro cara que eu acho também que tem uma vocação para tornar tudo bem feito. É The Commitments. The Commitments do Alan Parker, cuidado, né? Alan Parsons, Alan Parker. O Alan Parker, diretor de cinema maravilhoso, responsável por alguns musicais fantásticos, como é o caso, por exemplo, do famoso The Wall, do Pink Floyd, tal, que ele, junto com o Roger Waters, transformaram em filme e fizeram uma coisa muito bacana, muito legal, apesar de eu achar muito deprimente, mas inegavelmente é uma grande obra. O The Commitments é aquela história da formação, da construção de uma banda de soul music, né? De soul music que fazia sucesso nos anos 80 e os ingleses quiseram importar a soul music lá para a terra deles e criarem essa banda aqui, que foi criada para o filme, uma curiosidade maravilhosa, que é uma banda que foi criada para o filme e que fez sucesso depois. Chegou a gravar 2 álbuns. Esse aqui é o volume 2, tá? Eu não tenho o volume 1, e esse aqui é o que tem o melhor do The Commitments. São músicas absolutamente sensacionais, todas elas músicas soul music, tudo soul music, que o soul music é aquela coisa, né? Uma misturazinha entre o rock, o blues, o jazz, tem aquelas pegadas muito boas, é um álbum excelente para agradar a todo mundo, para ouvir a qualquer hora, tá? The Commitments, muito bom. Bom, agora vou mudar, vou falar um pouco de música caribenha, vou entrar com praticamente 3 filmes de música caribenha, né? Aquela música da América Central, Cuba, México, aquela coisa toda. Eu vou começar com uma coletânea que foi feita, aliás, com até algumas músicas compostas pelo próprio diretor, pelo Robert Rodrigues. Quem assina a trilha sonora é o diretor do famoso... Agora não vou nem saber como é que estava aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. O famoso Desperado. Desperado, que no Brasil chamou Balada de um Pistoleiro. É um filme muito divertido, que tem aventura, ação e comédia, né? Romance um pouquinho, né? Mas aventura, ação e comédia, basicamente, com o Antônio Bandeiras, dirigido pelo Robert Rodrigues, e que tem uma trilha sonora muito com a cara do Robert Rodrigues, né, que é um famoso diretor latino muito poderoso e que fez uma belíssima seleção de músicas aqui, tá? É outro álbum que dá para você ouvir praticamente a qualquer hora, se você gosta daquele tipo salsa, né? Música caribenha, né? Um pouco de Carlos Santana, se você gosta, você vai gostar disso aqui. A sequência dele Era Uma Vez no México, que é uma sequência, digamos assim, é o Desperado 2, né? Balada de um Pistoleiro 2, se chamou Era Uma Vez no México, tá? Com um elenco maior ainda, tal, mas com os personagens principais do primeiro filme, né? O Antônio Bandeiras e a Salma Hayek, né, que faz esse papel. E volta o Robert Rodrigues e volta tudo como era no primeiro filme, inclusive a seleção de músicas, tal, aquela coisa, né, que se passa basicamente nessa atmosfera, né, típica aí do México ou do Novo México americano, tal, aquela parte ali da América Central não, né, gente? Desculpa, né? América do Norte, né? América do Norte. O México é na América do Norte. Cuidado, hein, gente? Quase que eu tropecei aqui agora. Bom, Era Uma Vez no México. E não vou finalizar ainda, não, vou ter mais um. Mas nessa mesma linha, trilha sonora, música caribenha, salsa, né? Eu vou trazer um filme que eu pessoalmente gosto bastante. Eu que não gosto de musicais, gosto bastante. É o Dirty Dancing 2. Havana Nights, Dirty Dancing, foi chamado de Dirty Dancing 2, Havana Nights. Aí muita gente chama de Dirty Dancing 2, mas ele no título mesmo não tem o 2, tá? É Dirty Dancing, Havana Nights. Não tem nada a ver com o primeiro Dirty Dancing, tá? Se você é um enorme fã de Dirty Dancing 1 e acha que vai ver o Dirty Dancing 2, vai ver os mesmos personagens e tal, não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente. Simplesmente se aproveitaram do título para, né, aquela velha história comercial, né? Vamos lá, Dirty Dancing 2, tal, não sei o quê. Mas é um filme, na minha opinião, muito melhor do que o primeiro. Muito melhor do que o primeiro. O enredo é mais interessante, é um momento histórico interessantíssimo, porque se passa durante a Revolução Cubana, né, em 1959,
e um momento digamos assim, interétnico, né? Uma interação étnica entre uma americana, que na verdade a atriz, eu não vou lembrar o nome dela agora, que pena, mas a atriz, Romola Garai, porra, Romola Garai, ela é inglesa, tá? Mas tudo bem, isso aí é detalhe. Ela vive uma americana que vai passar as férias, quer aprender a dançar salsa, essa coisa toda, e ela vai aqui para Cuba, que na época era um ponto turístico americano. Os americanos faziam turismo em Cuba alucinadamente, era o que sustentava a ilha, né? Até a famosa Revolução Cubana, aquela coisa. E aqui ela se apaixona, né, por um professor, ela arruma um garoto lá que é um dançarino de salsa muito bom, e ele vai ensinar ela a dançar, e eles vão entrar num concurso de dança. O filme é bem legalzinho, é uma sessão da tarde, é tranquilo, mas vale a pena demais, principalmente por causa da trilha sonora, que é muito boa. Inclusive, nesse aqui tem Carlos Santana, tá? Uma seleção de música muito boa. Para finalizar, agora sim, eu vou falar de outro filme musical, né? Que também de músicas encomendadas para o filme, para o Staying Alive. Staying Alive, que é a sequência do Embalos de Sábado, os Embalos de Sábado à Noite. Até que no Brasil ele chamou Os Embalos de Sábado Continuam, né? E, na verdade, é uma certa sequência, sim, tá? Porque é o mesmo personagem do filme primeiro que vai e faz o John Travolta, no auge da beleza física dele de uma forma geral, dançando absolutamente muito, dançando muito mesmo. E tem a trilha sonora basicamente também do Bee Gees, apesar de ter outras músicas, inclusive do irmão do Sylvester Stallone. Se eu não me engano, tem uma música aqui, ó, Frank Stallone. Frank Stallone compôs 2 músicas aqui, pelo menos, 2 músicas, e é uma coletânea de músicas bem legal. Também é o que eu digo, música pop. Bee Gees é o auge do pop. É pop até não poder mais. Não é a minha praia. Não é a minha praia. Mas é bem agradável, é bem legal. E se você viu o filme, então você vai perceber que as músicas não é difícil, né? São músicas pop. Elas funcionam independente do filme. Tá bom, gente? Essa coletânea que eu trouxe aqui hoje para vocês é uma coletânea que é fácil de você ouvir. Basta você ter interesse, você encontra no seu streaming de música, tá? Vai apreciar muito, e como eu sempre digo para vocês, chegou até aqui, bota um gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira, tá? Se inscreva no canal, verifique se você está inscrito e venha para o nosso clube de membros. É baratinho, não vai te descapitalizar, vai ajudar o canal e para ter mais material para trazer para vocês. Isso é fundamental. Até a próxima.